Mateus 16, versículo 23. Vamos começar desde o versículo 21, melhor, tá bom? Mateus 16, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque cogita das coisas de Deus, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Senhor, nós queremos apenas a tua palavra nesse momento, Pai. Nos instrui, nos ensina e nos revela, Pai. Nós queremos a tua unção, Senhor. Dai a tua unção para nós, Senhor, para quem fala, cara, para quem ouve, Senhor. Que esse ambiente seja, Senhor, entronizado à tua vontade, a tua palavra, Deus. Que teu Espírito Santo venha falar conosco. É isso que queremos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui um pequeno trecho que eu li com vocês, de um diálogo que Jesus tem com Pedro. Estava mais discípulos ali, mas aqui o texto ele foca bastante em Pedro. E até esse, se você ler só esse texto, a gente até assusta, porque fala assim: Jesus chamou o Pedro de Satanás. E a gente fala assim, que pesado. Mas a gente tem que entender todos um contexto por trás dessa história, que é muito profundo. Eu sei que no nome de Jesus, que a gente possa aprender mais uma lição hoje e sair daqui melhores. Eu não sou de dar títulos assim para palavra, pregação, mas se eu fosse dar hoje, eu ia falar os seguintes títulos: provados, aprovados e promovidos. Porque já viu pessoas quando ganham uma promoção, sabe, ganhei uma promoção na empresa e agora mudou minha função. Mudando minha função, mudou minha responsabilidade. Mudando meu nível de responsabilidade, também mudou meu salário. E eu começo agora a ter outras coisas para fazer. Começo a ter mais pessoas ali que respondem a mim. Mas tudo aquilo, para mim chegar à promoção, eu preciso ser aprovado. Ninguém assim coloca uma pessoa em um cargo, em uma empresa do nada. Pode ver as maiores empresas, os melhores empregos. Pode ver quantos currículos vão lá. Pense no melhor emprego. Quantas pessoas querem aquela vaga? Então há teste, há pessoas ali a serem testadas. Depois de um teste vai para uma entrevista. Depois de uma entrevista vai fazer outro teste. E é difícil, para que quando você é aprovado em tudo, você assume aquele cargo. Então no reino dos céus, às vezes funciona dessa maneira. O Senhor, Ele nos conhece, mas Ele nos prova para que nós podemos nos conhecer. Nós conhecemos Ele e nos conhecemos, e isso é libertador. A história aqui, ele está falando de Pedro, e eu quero voltar um pouco lá no início, de quando quando Pedro conhece Jesus. Jesus já nos conhecia antes da fundação do mundo. Quando Pedro tem o primeiro contato com Jesus, vocês lembram onde foi? Foi quando a gente conhece o texto, pela pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa foi linda. Jesus, ele precisava de um lugar para fazer seu sermão. Tinha alguns homens ali que tinham trabalhado a noite inteira,
E Jesus olha e fala assim: me empresta seu barco. Ele sobe no barco, anda um pouco para o mar. Ele faz seu sermão do mar, o vento ajuda a voz de Jesus. Hoje Jesus não tinha essa tecnologia de microfone, caixa de som, tudo que nós temos hoje. Jesus ali dentro de um barquinho prega para todo mundo. Após o sermão de Jesus, que ele faz essa pregação no barco desse mesmo Pedro, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você trabalhou, mas vai de novo para o mar, joga a sua rede de novo, porque eu estou falando agora, é a minha palavra que está mandando você ir. Jesus, ele dá uma palavra para Pedro. Pedro, quando ele recebe essa palavra, você vê que há sabe quando você recebe uma palavra e você tem um pouco de rejeição por aquela palavra? Porque aquela palavra que nos confronta, que bate de frente com a nossa vontade, com o nosso ego, com aquilo que nós achamos, muitas vezes é difícil aceitar. E quando Jesus dá a palavra para Pedro: volta lá e vai de novo o que você fez a noite inteira, o argumento de Pedro é: eu fiz a noite inteira, eu pesquei a noite inteira e não peguei um peixinho sequer. Mas aí entra a fé. Ele fala: mas segundo a tua palavra eu vou de novo. Jesus, ele estava já começando a provar a vida de Pedro. Pedro, ele pescou muitas vezes. Será que toda vez que ele foi lá ele não pegou nada? Porque eu não entendo nada de pesca. Eu nem gosto de pescar, né, irmão Josué? Eu nem gosto muito de pescar. Mas se eu sei que ali não tem peixe, eu não vou lá. E se eu estou indo lá de novo, é porque eu sei que ali é bom de peixe. E se Pedro, ele tendo uma empresa de pesca, ele indo naquele lugar, é porque aquele lugar era bom. Agora aquele lugar dá tudo errado. E aí é o grande segredo que muitas vezes a gente não consegue entender. Quando as portas, a situação começa a ficar difícil. E muitas vezes a gente associa tudo ao diabo, ao Satanás, ao inimigo. Às vezes, algumas coisas começam a ficar difíceis na nossa vida, é porque Deus quer nos provar. Mas Ele não quer provar apenas, Ele quer te aprovar. Porque quando Ele te aprova, Ele vai te promover e você vai conhecer mais de Deus na sua vida. E esse é o propósito do Senhor. Jesus, ele poderia muito bem antes, na noite passada, e Pedro ir lá pescar, pegar o peixe, ficar rico, ganhar dinheiro. Mas não, é uma noite inteira de trabalho. É a noite inteira sendo frustrante. Mas eu prefiro uma noite inteira sendo frustrante no propósito do Senhor, do que ganhar mil, ganhar 1 milhão, ganhar muitos dias longe do propósito do Senhor. Precisamos entrar nesse propósito. Pedro, cada vez que ele jogava e não pegava nada, toda vez que ele jogava a rede e não pegava nada, ele estava entrando no propósito do Senhor, sem saber que estava no propósito do Senhor. Deus muitas vezes vai nos encaminhando sem a gente saber. Quem tem filho pequeno sabe, você arruma a criança, você põe a roupinha, arruma tudo, pega na mão e sai, a criança nem sabe para onde vai. Aí vai passear, passear, mas vai no médico, sabe? Vai passear, vai, e você só leva, porque tem que levar, ela tem que fazer esse processo. Deus muitas vezes Ele não vai nos explicar tudo. Deus podia aparecer em um anjo, num fogo e falar: Pedro, essa noite tu não pesca porque eu tenho algo maior. Não. Pedro, ele teve que passar pelo processo. E isso foi amadurecendo Pedro. Se eu quero ser uma pessoa, um cristão, um servo de Deus maduro, eu preciso entender que Deus não vai nos explicar tudo. Eu não vou entender tudo. Mas se Deus, como diz a música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, a porta que eu sonho abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele é Deus da mesma maneira, porque eu confio nele, não pelo que Ele me dá, pelo que eu estou vivendo. Eu amo Ele, confio nele pelo que Ele é. É maravilhoso esse hino.
se o seu humor, o seu sentimento, o seu coração é movimentado conforme o que você está vivendo, muitas vezes eu estou fora do propósito. Porque no dia que eu pescar muito, eu vou estar alegre. No dia que eu for lá e não pescar nada, eu vou ser uma pessoa frustrada. E eu não posso viver dessa maneira, um dia alegre, um dia frustrado, um dia alegre, um dia frustrado, um dia Deus está comigo, um dia Deus me abandonou. Não existe isso. É se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus na minha vida. É assim que somos curados por dentro. Nós temos esse tema nas quinta-feiras, é ser curado. Sim, Jesus quer nos curar, o nosso corpo quer curar a sua dor de cabeça, quer curar qualquer enfermidade. Mas Jesus também, Ele trabalha aqui dentro e cura os nossos corações. Ele cura nossas ansiedades. Ele cura os nossos medos. Ele cura o nosso sentimento. Ele cura a nossa falta de fé, a nossa dúvida, a nossa falta de confiança nele. Jesus, Ele fala, vai lá e agora você vai pescar. Aonde deu errado você vai voltar lá. E uma coisa que eu não gosto é voltar a fazer uma coisa que eu sei que não dá certo. Ninguém gosta. Você vai lá, não dá certo, aí você vai lá de novo tentar. É frustrante. Mas Pedro falou, mas mesmo tudo dizendo não, eu tenho uma palavra que diz sim na minha vida. E por essa palavra eu vou acreditar. Eu não me movo pela circunstância, eu me movo pela palavra de Deus. Quantas palavras você já recebeu na sua vida? Você talvez já até perdeu as contas. Você recebe tanto do Senhor, tantas palavras de amor do Senhor, e muitas vezes na primeira dificuldade eu esqueço. Mas hoje eu quero falar, nós precisamos amadurecer a nossa fé, e entender que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele vai até o mar, vocês devem conhecer a história, tem aquela pesca maravilhosa, cheio de peixe, tanto peixe que quase afunda o barco, chama mais um barco, traz. E o mais maravilhoso não é a pesca, porque a gente fala a pesca maravilhosa, mas o que é de maravilhoso isso? Não é o milagre dos peixes. O que gerou o milagre dos peixes na vida de Pedro? Porque Pedro, ele não tinha uma relação com Jesus, ele não conhecia Jesus, ele não vivia com Jesus ainda. O milagre, a prosperidade, a bênção, aquilo que Jesus fez naquele dia, na vida de Pedro, naquela manhã, o que Jesus fez, aquele milagre, gerou um confronto com Pedro. Você vai ver que ele vai pegar todo aquele peixe, toda aquela riqueza, todo aquele dinheiro, ele vai deixar e vai se ajoelhar e falar, Jesus, eu sou muito pecador, Jesus, afasta-te de mim, eu não sou digno de ficar perto de ti. Muitas vezes, Deus nos abençoa, Deus está abrindo portas, e muitas vezes a gente não percebe, que Ele está se manifestando para nos atrair perto dEle. Porque se você ler lá não precisa nem abrir, está lá em Lucas 14, que vai dizer assim, uma história de uma boda, onde o Senhor convida várias pessoas, e um fala, eu casei, não posso ir. Outro fala, eu estou muito culpado. Outro fala, eu comprei um monte de boi agora e está dando certo a minha vida. Sabe, uma coisa que a gente tem que entender é esse conceito de certo e errado a minha vida. Muitas vezes a gente está achando que está dando certo, mas está tudo errado. E muitas vezes aquilo que está parecendo que está tudo errado, está certo perante os olhos do Senhor. O que falou assim, olha, eu comprei vários bois, eu aumentei o meu terreno, não é um testemunho bom? Você falar assim, eu aumentei minha propriedade, eu comprei uma nova casa, eu vou ter mais funcionário, olha só, pensou ter funcionário, eu vou ter, parece coisas boas, mas aquilo que ele recebeu, afastou ele do Senhor. Pedro era diferente. Quanto mais milagre vinha na vida dele, mais ele era atraído por Jesus. Então não é a circunstância, é quem nós somos no nosso coração. Deus, Ele pode te abençoar, como na vida de Pedro, um tempo sem pegar nada, e depois nenhuma manhã, nenhuma tentativa, Deus te abençoar e te prosperar.
Mas isso não pode nos tirar o nosso coração do Senhor Jesus Cristo. Se a palavra fala, nos ensina: sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Não é o lugar que eu estou, é porque eu quero é Ele, é o Senhor que eu quero na minha vida. A primeira prova que Pedro teve foi essa. A primeira foi acreditar em uma palavra que dizia contra tudo. A segunda foi o dinheiro. Sabe, Deus ele nos prova para nos aprovar. Aí, com todo aquele dinheiro no barco, com toda aquela riqueza, com toda aquela mercadoria, Jesus ele não dá uma ordenança e fala: abandona tudo e vem. A proposta de Jesus é: vem e me segue. Você vê que o vem e me segue de Pedro, ele fala: então eu preciso abandonar aquilo que me prende, que é o barco cheio de peixe. O que nos prende é o que precisamos abandonar. Jesus não é contra uma riqueza, Jesus não é contra um grande salário, mas Jesus é contra aquilo que te prende longe dele. Então aquilo que muitas vezes pode ser bom para você, pode ser bom para a sua casa, pode ser ruim para mim, porque vai me prender. Jesus quer nos ver livre. E Jesus ele veio para nos libertar, e libertou Pedro, começando pelo aquilo que ele mais amava, que era o barco, a riqueza, o peixe, tudo aquilo. E você vê que ele foi tão liberto, e isso gerou tão algo na vida de Pedro, e ele foi promovido, foi aprovado e promovido, porque vai passar o tempo, ele vai subir para o templo, e vai ter um coxo, e o coxo estende a mão e fala assim: eu quero dinheiro. E que Pedro fala: eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho uma coisa que eu recebi de Jesus lá atrás. No nome de Jesus Cristo, levante e anda, porque eu fui promovido. Eu não tenho mais aquele dinheiro que eu tinha lá atrás, mas eu tenho algo novo na minha vida para impactar a sua vida. Entende? Eu tenho certeza que Pedro olhava para trás e o que ele vivia no momento não se compara ao que ele deixou por Jesus. Jesus ele nunca vai ficar devendo para nós. Eu lembro quando eu trabalhava em uma certa empresa, os funcionários eles ficavam assim, ele olhava assim e falava: a gente sai daqui quase 6:30 da tarde, você vai direto, você pega o ônibus, vai direto para a igreja com a roupa do serviço. Como você tem coragem? Como que isso vale a pena? Sabe aqueles comentários, mas vale, eu não consigo explicar para você esse sentimento, mas vale. Parece que é um sacrifício, mas não, é eu que estou ganhando cada vez que eu me aproximo do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer, não é sacrifício amar o Senhor. Ele veio para nos libertar até daquilo que é lícito, que me prende. Porque muitas vezes a gente, quando fala de libertação, a gente pensa que é as coisas pecaminosas, mas não, muitas vezes até aquilo que é lícito pode nos prender. Mas Jesus veio para nos trazer a libertação completa nessa noite, nos curar inteiro, sabe, nos deixar sem nenhuma mácula, sem nenhuma dor. Jesus quer nos salvar. Jesus ele é o nosso Salvador. Precisamos entender e entrar nesse propósito que Ele nos tem. Então toda vez que Pedro era provado, foi provado na fé, de acreditar em uma palavra, foi provado ali naquele barco cheio de peixe, né, muito dinheiro, tudo que ele era aprovado e era promovido. Se queremos, porque a gente fala: eu quero mais de Deus, eu não vou nem perguntar, mas se eu falar: quem quer mais de Deus? Quem quer viver novas experiências? Quem quer viver o sobrenatural do Senhor? E aí a gente pensa que é algo que eu preciso fazer, sabe, algo radical em minha vida. Não, eu preciso me entregar mais ao Senhor, e naturalmente Ele vai fazer na minha vida. Sabe, eu tenho aprendido sobre o Espírito Santo, porque a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente quer ver essas obras, o fruto do Espírito em nossa vida, mas muitas vezes a gente não consegue entender a voz do Espírito Santo nas coisas simples. Você já viu na sua casa,
e eu acho que em toda casa tem, não só na minha, que acontece alguma coisa e você dá uma resposta meio atravessada assim, para a pessoa. Minha esposa é cheia disso. Eu chego, amor, e ela dá aquela resposta meio, o que você quer? Já aconteceu isso com vocês? Acho que toda casa acontece. Você não está meio cansado, meio estressado, e você dá aquela resposta assim. Mas é engraçado, que no momento que você faz isso, você vira a costa, parece que algo queima no seu coração. Já sentiu isso? E aí a gente bobo acha, que peso na consciência. Não, é o Espírito Santo falando, vai lá e se reconcilie. Aí muitas vezes eu falo, o Espírito Santo me revela a vida do irmão lá, o CPF. Não, Deus, ele pode fazer isso, revelar o CPF do irmão, não sei o que, mas ele vai começar revelando o seu coração. E aí eu sou fiel no pouco e sobre muito ele me coloca. Entendeu como funciona o Espírito Santo? Então ele quer nos revelar. Pedro, ele começou acreditando na palavra de Jesus. Ele começou abrindo mão daquilo que prendia, e Jesus foi aprovando a vida dele. E o terceiro caso é a humildade e a submissão de Pedro. Porque antes desse texto que eu li para vocês, Jesus ele vai fazer um sermão e vai falar assim: quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. A multidão que ouviu esse discurso achou muito pesado essa palavra. Então todo mundo começou a ir embora, virou a costa e ir embora. Imagine eu falar uma palavra, todo mundo se levantar e ir embora. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele fez esse sermão e todo mundo foi embora. E ficou só os discípulos de Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem seguir a multidão? O mesmo Pedro, ele olha para Jesus e fala: para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? É maravilhoso. Aí depois dessa palavra que Jesus dá, que Pedro dá, para onde eu irei se só tu tem a palavra de vida eterna? Após isso entra o texto que eu li com vocês, que Jesus fala, e depois disso, Jesus começa a dizer que ele vai começar a padecer, que ele precisa ir para Jerusalém, que ele precisa sofrer, que ele precisa morrer. E Pedro, na boa intenção, ele olha para Jesus em um amor carnal, porque o amor carnal ele vê só o momento, ele não vê o propósito. O amor ágape, o amor de Deus, ele é além do momento. Por isso que é difícil muitas vezes entender. Você corrige o filho, e aquele momento o filho fica até chateado. Mas essa correção é uma correção com amor, entende? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando, e quem é filho também, que toma uns cascudos. E Jesus ele fala assim: eu vou sofrer, é necessário passar por isso, é necessário eu ir para Jerusalém. Pedro, né, intenção boa, mas com o propósito errado, ele fala: não fala isso de ti, Jesus. Jamais o Senhor vai passar por essa situação, o Senhor não vai passar. E Jesus olha para ele e fala assim: sai daqui, Satanás. De verdade, eu me conheço. Se eu falo com boa intenção com a pessoa, e a pessoa olha para mim e fala: sai daqui, Satanás, para mim voltar a falar com a pessoa, ia demorar um tempinho. Eu não sei você, qual é o nível de humildade e de submissão que você tem. Eu me conheço. Se eu venho aqui, falo alguma coisa errada, e a pastora olha para mim e fala assim: para, Satanás, eu falo assim: eu saio da igreja. Eu saio da igreja e levo uma meia dúzia ainda de fama, né? Estou brincando, mas entende isso? 5 minutos atrás, Pedro tinha declarado: a palavra de Jesus é vida eterna. Por que Pedro não se revoltou e saiu correndo? Porque ele entendeu que até a correção de Jesus, e ser corrigido publicamente, na frente dos outros, é constrangedor, é ruim. Mas Pedro falou: eu posso estar passando a maior vergonha aqui, o maior carão, mas eu sei que até a correção é uma palavra de vida eterna na minha vida.
Jesus provou até a humildade de Pedro, e Pedro foi aprovado também nessa humildade. Quando a gente lê o livro mais para frente, vai ler, e até a sombra de Pedro curava. A gente não entende que os processos que ele tem que passar, que ele teve que passar. Deus, ele tem sobrenaturais para nós, das nossas vidas, coisas que você nem imagina Deus quer fazer na sua vida. Mas muitas vezes eu estou patinando, pisando na bola e não estou conseguindo ser aprovado. Que hoje a gente possa entender e falar: Senhor, se é a minha humildade, Senhor, que eu preciso mudar, se eu preciso entender, Senhor, amado, a correção, me ajuda a entender, porque eu quero ser aprovado por Ti, Senhor. Se eu preciso largar aquilo que me prende, me ajuda, Jesus amado, eu quero abandonar tudo por amor de Ti. Eu tenho esse lema, eu já falei assim, sabe, ainda que me custe tudo, mas eu quero ficar na presença do Senhor. O Senhor sempre tem o melhor para nós. E também, se for o primeiro caso, Senhor, se eu ainda não consigo acreditar na Tua palavra, Deus, crie em mim um novo coração, Senhor. Eu quero me converter de verdade. Eu quero realmente ter uma experiência com Jesus, uma experiência com Deus, e começar a acreditar nessa palavra poderosa de Jesus que muda a situação. Deus, Ele veio para nos resgatar, para nos tirar desse lugar e nos levar para um novo lugar, um novo futuro. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Mas como eu disse, provados, aprovados e promovidos. Jesus, Ele não cria, como a gente diz assim, um filho mimado. Não, Deus, Ele tem que provar, aprovar, e aí Ele vai te promover. Nenhum pai que se preza, que ama o seu filho, faz algo para prejudicar. Pode até o filho não gostar muito momentaneamente, mas o pai, a intenção do pai é fazer o bem, a intenção da mãe é fazer o bem para o filho. Então, independente do que você possa estar vivendo hoje na sua vida, se você está vivendo o tempo que está jogando a vara e não está pegando nada, ou se você está pegando tudo e está vindo uma palavra assim, aí você tem que abandonar certas práticas, que hoje a gente pode falar: Pai, eu sei que Tu tem a melhor intenção na minha vida, eu sei que Tu tem o maior propósito na minha vida, me ajuda a entrar nesse caminho, nesse propósito que tem a vida eterna. Porque se estamos aqui é porque acreditamos nisso, que tem uma voz, a voz de Jesus é a voz que nos leva à vida eterna. A palavra de só Tu tem palavras de vida eterna. Nós acreditamos nisso, e se queremos viver nisso, precisamos entrar nesse propósito. Deus, Ele não vem para nos acusar, não, Ele não vem para colocar peso. Você vê que até quando Pedro, ele nega Jesus, Jesus não vai lá, não dá um sermão falando do pecado. Jesus olha para Pedro e fala assim: vamos de novo, Pedro, você me ama? Então vá lá cuidar das minhas ovelhas, vai fazer o seu propósito. Jesus não fala o seu passado, aconteceu isso, aconteceu assado. Não, Ele fala assim: você me ama? Eu amo, Senhor, então vai, apacenta as minhas ovelhas, vai fazer o teu propósito. É isso que o Senhor está falando conosco. É uma nova chance, nos levantando e falando: eu te coloco de novo no trilho, para você fazer o teu propósito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus. Vamos, se você puder ficar de pé comigo, vamos orar ao Senhor. Nesse momento, eu não sei, cada um tem uma área que precisa ser curada. Talvez eu estou sendo reprovado na humildade. Talvez eu estou sendo reprovado no perdão, eu não consigo perdoar. Alguém vai falar: mas você não sabe o que aconteceu. É verdade, mas Jesus sabe o que aconteceu. Talvez eu preciso ser curado em uma área que eu não consigo abandonar, um pecado escondido. E hoje à noite é o culto que nós vamos proclamar cura, vamos orar por cura, e Jesus vai curar a sua vida, o seu coração.